Qualquer coisa a gente retorna a aula daqui a pouquinho. Agora deu certo. Então, gente, é o seguinte, lembra, estou falando aqui na aula que vai ficar gravada para vocês verem. A terceira VA, a segunda VA vale, então, 70 pontos e 30 pontos dos fóruns. Vão ser os fóruns 2 valendo 10, fórum 3 valendo 10 e o fórum 4 valendo 10. Eu vou retirar o fórum 4 que eu postei aqui. Eu já vi que ninguém falou nada dele. Eu acho que talvez ninguém tenha visto, né? Que bom. Então, desconsidere esse aqui. Na hora que terminarmos a aula, eu vou postar o outro aqui. A partir do fórum 5, que eu já vou deixar postado para não ter argumento de falar, professora, não, ficou muito em cima da hora. Então, eu já vou postar o fórum 5 hoje e o fórum 6. Esses 5 e 6 vão ser para a terceira VA, tá? Bom, então, repetindo, eu estou corrigindo os fóruns e já observei que alguns textos estão sendo plagiados. E com um detalhe, os fóruns, tem fórum aqui que é feito com um grupo, né? Em grupo. Como que pode o indivíduo colocar um grupo de 2, 3, 4 pessoas e conseguir plagiar o texto da internet? Né? Então, simplesmente eu vou dar 0, tá? Então, como o fórum ainda está em aberto, a sugestão que eu dou é vocês tirarem o que vocês postaram e postar de novo quem fez errado, porque ainda dá tempo, né? Nós ainda estamos em tempo da correção desse negócio. E fazer essa observação para mim, né? Porque como eu já estou corrigindo e dando nota, de repente eu já te dei 0 e você vai postar outra vez. Então, quem for postar de novo, me avise, por favor. Professora, por favor, desconsiderar o texto tal, estou postando novamente, tá? Por conta da nota. Bom, a partir dessa aula, nós vamos estar falando, então, da matéria da terceira VA. Na terceira VA, nós vamos estar estudando o comportamento desajustado, conforme está o cronograma de vocês. Eu estou procurando seguir aquele cronograma à risca. Deixa eu ver uma pergunta aqui. O fórum 3 ainda está em aberto? Fui abrir ontem para postar e não consegui postar nada. Vou abri-lo. Eu não sabia disso. Vou abrir e aí... É porque quando a gente abre o fórum, eu coloco um prazo, porque senão fica eterno, né? Mas eu vou reabrir para poder postar, tá bom? Tanto o 3, o 4, o 2, o 3 Professora, o 4. eu não entrei ainda. Vou começar a fazer hoje. Você está falando que o 3, o Vitor falou que o 3 ele não conseguiu. O 1 e o 2, ele tá aberto ainda para fazer? Não, já acabou. Aí 1 e o 2 é nota que já foi postada. 1 e 2 é nota de primeira viagem, acabou. Ah, tá. Uhum. Certo? Aí para a segunda VA é o 3 e o Não, 4, aliás, então. o 1 é nota de primeira VA. O 2, o 3 e 4 é segunda VA. Ah, tá. Então, o 2, o 3 aqui que ele falou que achou que está fechado. Eu vou reabrir, vou ver esses 3 aqui e vou reabrir os 3, tá? Para não ter confusão. Bom, então vamos lá. A partir da aula de hoje, gente, nós vamos estar falando do comportamento desajustado, que é a nossa matéria de terceira VA. Quando a gente fala de comportamento desajustado, nós associamos com as psicopatologias, dentre as quais falamos da psicopatia. Por isso que aquele fórum que eu falei para vocês, que é o fórum 3, que tem os textos que eu pedi para vocês lerem, e a live seria em abril, que é a psicanálise e o direito, eu ia fazer com vocês um debate em abril, esse debate vai ficar para a semana que vem. Então, semana que vem, nós vamos entrar 2 vezes, nós vamos ter 2 entradas, tá? Num primeiro momento, na primeira parte da aula vai ser o conteúdo, e na segunda parte nós vamos estar fazendo essa apresentação aqui do debate. E nesse debate eu vou fazer da seguinte forma: eu vou pegando, sorteando os nomes que eu ver aqui, e vocês vão respondendo e explicando o texto como se fosse uma sala de aula, tá? Bom, então, o que a gente vai estudar na psicopatologia? Basicamente, o que está aqui no texto, que vai falar, esses 2 textos, da questão do serial killer, do psicopata.
Bom, resumidamente, esses transtornos que a gente trabalha como comportamento desajustado, o próprio nome já fala. Se é um comportamento, são transtornos ligados ao agir. Eles começam, né, o que é diagnosticado na psicologia é o transtorno de conduta e o transtorno de personalidade antissocial. Há uma série de transtornos nesse universo da psicopatologia. Alguns autores, inclusive, tratam como sinônimos alguns textos. Por exemplo, o psicopata, alguns autores consideram sinônimos de sociopata ou de transtorno de personalidade antissocial, mas outros já consideram como diferentes. Eu vou adotar a diferença entre eles. Então, eu vou adotar o padrão que é diagnosticado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-4 da psicologia. Então, nesse Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que nós vamos resumir, abreviar em DSM-4, ele vai fazer uma diferença entre eles, que é em cima desse diagnóstico que eu vou estar falando com vocês, desse manual diagnóstico. Bom, então, há os manuais de psicopatia que vão fazer uma relação entre a doença mental e o crime. Então, o nosso foco aqui, nesse estudo, é relacionar, quando a gente fala de psicopatia, até que ponto o psicopata é levado a cometer um crime, né? Bom, esses manuais de psicopatia, então, ele vai trabalhar diagnósticos de alteração de comportamento encontrados desde a infância até a adolescência. Nós temos o primeiro aí, que é o transtorno desafiador opositivo. Eu vou resumir cada um e a gente vai falando, vou dar exemplos para chegar onde seria o nosso caso de psicopatia. O transtorno desafiador opositivo, o próprio nome já fala. É um transtorno em que o indivíduo desafia contra o que você fala. Então, vamos pegar uma referência. O filho em relação à mãe. A mãe vira para o menino e fala assim, não é para fazer. O menino vai lá e faz. Isso aí seria normal, né, da criança, porque quem estudou bem até agora a questão da psicanálise e assistiu às minhas aulas, viram que nos primeiros anos de vida, esse indivíduo está incorporando ainda valores. Ele não tem todo o valor incorporado. Então, ele começa, o id nasce com ele, que é um instinto, a vontade de se satisfazer a todo momento, e em determinada etapa da vida, ele vai incorporando os valores morais, sociais, que os pais vão passando, ele passa a desenvolver o ego e o superego, mas ele não nasce com ego e superego, ele nasce só com o id. Bom, então é comum você chamar a atenção do seu filho e ele te desobedecer, que a gente chama de desobediência. Você fala, não faz isso, ele vai lá e faz. Você repete de novo, menino, não faz isso, ele vai lá e continua fazendo. Nossa, o problema é quando ele faz isso muito, que aí ele chega ao transtorno desafiador opositivo. Então, veja bem, eu não estou dizendo que toda criança que te desafia, que te desobedece, é doente. Não estou falando isso. Lembra do desenho Divertidamente. Tristeza não é doença. As emoções, a raiva não é doença. A alegria não é doença. É necessário ter um equilíbrio entre elas. Leva ao transtorno quando isso é excessivo. Então, e também associado aos neurotransmissores, né? A neurônios ou a hormônios neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, baixa de serotonina provoca isso também. Então, a tristeza profunda, constante, que é associada à baixa serotonina, leva à depressão. O excesso da alegria descontrolada, em que o indivíduo tem leva um indivíduo a ser transtornado, né? Ele não tem controle também, ele nesse excesso de euforia, ele pode desenvolver até um transtorno bipolar, que em algum momento ele é muito feliz e em outro momento ele é muito triste. O excesso de raiva adoece, né? Ele leva a gastrite, úlcera, ou seja, o ideal é ter equilíbrio. Lembra do símbolo, né? Que eu gosto de fazer referência desse símbolo, que é o Yang, né? Nós temos
por melhor que sejamos, um lado que é ruim. E por pior que sejamos, nós temos um lado bom. Então, o transtorno desafiador opositivo, ele é comum na criança quando ela te desobedece, porque ela não tem noção desse limite e dos riscos disso para ela. O problema é quando você começa a incentivar, como responsável por essa criança, como cuidador dessa criança, a esse transtorno desafiador opositivo. De que forma? Vou dar um caso clássico. O menino vai dar um tapa na mãe, na cara do pai ou da mãe. Dá um tapa na cara, né? Do pai ou da mãe. Aí a mãe acha bonitinho, ri. Não pode, meu filho, o menino bate de novo. Aí ela fala de novo, não pode, meu menino vai lá e bate de novo. Ou a avó ou o avô faz isso, né? Na hora que a mãe vai chamar a atenção do menino, o avô e a avó interferem. Ai, não faz isso com ele não sabe o que ele está fazendo, tadinho. Tem que estar chamando atenção para que essa criança entenda. Lembra do treino do toalete. Não adianta você bater, deixar de castigo, se ele não entender o motivo pelo qual ele está sendo punido. Lembra de Piaget, de Kober, do primeiro período. Tá? Você deixar o indivíduo de castigo, bater no indivíduo sem explicar e ele compreender o que está acontecendo, é um esforço jogado fora, tá? Bom, o transtorno desafiador opositivo, se não cuidado, ele desenvolve, então, lá na idade de 1 ano até mais ou menos 3 anos, em que você fala para o menino não fazer, ele faz. E se não for cuidado, ele leva a outro transtorno, que é o transtorno de conduta. A partir desse simples ato, então lembra, gente, do que eu tenho dito, simples ações, se não forem trabalhadas, elas viram um problema muito grande e vai gerar um indivíduo, um adulto doente. O transtorno de conduta é quando esse indivíduo começa a não ter esse superego e o ego que está sendo formado, não controla o id dele. Então, o que esse indivíduo começa a fazer? Ele começa a ser mal. Então, como ele não consegue associar que dar um tapa na cara do pai e da mãe dói, porque todo mundo acha bonitinho, só chama atenção e ele não é punido. E quando é punido, ele não entende o porquê. E dali ele começa a fazer outras ações. Aquilo leva a um tapa na cara, de repente ele está cuspindo na cara do outro, ele está mordendo o outro, de repente ele pega um gato, solta o foguete no rabo do gato, de repente se ele pega um passarinho, trucida o passarinho para fazer um teste, ver o que tem dentro dele, aí ele começa a pegar um sapo, explodir o sapo e assim por diante. Você, se não for muito bem trabalhado, passa a desenvolver no indivíduo um sadismo, tá? Bom, esse transtorno de conduta, ele é identificado ainda na fase de criança e de adolescência. Então veja bem, começamos com transtorno desafiador opositivo, depois dos 3, 4 anos não trabalhado, ele começa a ser socialmente uma pessoa vista como ruim, tá? Porque maldoso, e não tem noção dessa maldade, para ele aquilo é normal, matar um bicho de maneira cruel, aí ele desenvolve o transtorno de personalidade antissocial, que nós vamos dar um símbolo para não falar essa palavra desse tamanho, né? Transtorno de personalidade antissocial. Vamos chamar de TPA. Cuidado com essa palavra. O TPA, presta atenção no que eu vou dizer, ele só pode ser diagnosticado depois dos 18 anos de idade. Para alguns estudiosos da psicologia, o TPA seria psicopatia. Repetindo, para esse DSM-4, o TPA não seria psicopatia, seriam situações diferentes. Por quê? O TPA, ele está associado a comportamento. Para esse diagnóstico, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, esse TPA é associado, o diagnóstico dele, o critério de avaliação, a abordagem de avaliação para eu identificar que o indivíduo tem TPA é uma. A abordagem de avaliação e o conceito para eu identificar que o indivíduo é psicopata é outro. Vou resumir para vocês. O TPA é, de fato, um comportamento desajustado.
então o indivíduo seria considerado doente. Nos critérios comportamentais dele, ele não tem controle das emoções, ele seria doente. O psicopata não é considerado um doente. Para o DSM, o psicopata, ele na verdade, ele tem traços, ele é um traço de personalidade. A persona, o indivíduo nasceu daquela forma, certo? Então, a pessoa ou nasceu ou desenvolveu, tá? Porque a psicopatia, ela pode ser desenvolvida. Nisso, eles têm um ponto em comum. Tanto o TPA como a psicopatia, eles têm duas fontes. Ou podem estar associados à herança genética, ou eles podem estar associados ao ambiente. Por isso que eu vou repetir aquele documentário da Ilha do Anjo e, inclusive, o filme que eu quero que vocês assistam para esse semestre, tá? Para vocês terem uma noção, uma dimensão da coisa. Então, Priscila. Oi. Mas se ele nasce com esse distúrbio, mesmo assim não é considerado doença? Não, porque não é distúrbio. A doença mental que é diagnosticada nesse DSM são doenças que estão consideradas, que levam a um comportamento desajustado, né? Então, o que é o doente mental é aquele que não tem controle das emoções. Se o indivíduo tem o controle das emoções, ele não é doente mental. E outra observação, nem todo indivíduo que tem o TPA ou a psicopatia são criminosos, não se associam. Pelo contrário, tem muitos indivíduos que são ou TPA ou psicopatas que são endeusados, são ídolos, são considerados heróis. Tá? Então, eles são muito inteligentes, têm uma capacidade argumentativa, têm um raciocínio muito aguçado. Ou eles são seguidos, ou eles são criminosos. Aliás, ou não, porque indivíduo, como ser humano, a gente é muito complexo. Mas deixa eu tentar explicar melhor para você. Quem é considerado psicopata, segundo esses diagnósticos, né, da psicologia, desse manual diagnóstico, o psicopata é um traço da personalidade. A pessoa é assim. Sabe aquela situação? Ó, veja bem, personalidade. Quando o indivíduo nasce, você fala assim, nossa, fulano é igualzinho ao avô. Olha isso aqui, é a avó. Olha isso aqui, é igual fulano. Essa característica que a gente dá é a personalidade. Então, a pessoa tem essa personalidade. O psicopata, ele controla suas emoções, só que ele não tem noção do superego, ele não reconhece os valores sociais, mas ele controla suas emoções. Quer ver? Vou dar um exemplo, uma pessoa doente, depressão. A pessoa que tem depressão, ela controla a emoção? Não. Ela consegue controlar? Hoje eu não vou sentir tristeza. Ela consegue? Não. Ele é doente. Então, ele é doente, ele é considerado um transtorno, tem um transtorno mental. Quem tem transtorno bipolar consegue controlar a doença? Não. Sem remédio, não. Ele tem um transtorno mental. Esquizofrênico. Ele consegue controlar que ele não está viajando na maionese? Aliás, todos nós temos um pouco de esquizofrenia, tá, gente? Detalhe. Lembra do equilíbrio. Sabe quando você vê um filme e fica ali envolvido no filme? Eu fico vendo o povo assistindo novela. Eu acho isso tão interessante. A pessoa assiste novela, conta assim. Minha mãe, por exemplo. Falando da minha mãe aqui no YouTube. Mas a minha mãe fica vendo essas séries, eu acho super interessante. Eu vou conversar com ela, ela conta como se fosse amigo íntimo dela. Nossa, fulana, não sei o quê. Quem é fulana, mãe? Ai, fulana, dona do seu quando a novela, como se fosse uma intimidade. Todos nós temos um quê de esquizofrenia, tá? Sabe aquele momento que você fica parado, que você tá fazendo uma coisa, e aí você começa a viajar, lembrando de outra, desce a panela no fogão e queima o arroz? É um momentinho leve de viajar na maionese. Todos nós temos um pouquinho de esquizofrenia. O problema é aquilo, a gente controla. Se você controla esses momentos, lembra da tristeza. Eu controlo a tristeza. Eu controlo a alegria. Eu controlo a raiva. A partir do momento que você não tem mais esse controle, você está desenvolvendo um transtorno mental, aí você é doente.
Então, eu não posso usar, no caso de uma defesa, do indivíduo ser psicopata? Boa! Chegou onde eu queria. Código Penal. Essa aula nós vamos estar associada com a matéria de direito penal. Quem comete crime? Quem comete crime é quem tem condição de ter controle das suas emoções. O indivíduo que controla suas emoções, ele é considerado, ele comete crime, dependendo da idade. Aquele que não controla suas emoções, que é o doente, ele é inimputável. Vocês lembram que vocês estudaram o artigo... Vou rememorar e, por favor, leiam novamente. Há uma diferença do artigo 23 para o 24, que vão falar lá que a pessoa não comete crime. Ali seriam excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Por exemplo, o policial que mata alguém, ele não cometeu crime se ele estiver no estrito cumprimento do dever legal. Quando eu mato alguém para me defender, não cometeu crime, porque ele está em legítima defesa, estado de necessidade, enfim. Esses casos, o indivíduo não comete crime. Agora, nós temos lá no artigo 26 que vai falar que são os inimputáveis. O que são inimputáveis? São pessoas que cometeram um crime, porque crime é o fato típico e antijurídico. Ou seja, está descrito na norma, matou alguém. Só que ele matou porque ele não tinha consciência, ele não tinha controle naquele momento. Se ele não tem controle, ele é inimputável. No direito brasileiro, não se enquadra o psicopata e o sociopata. Por quê? Para o direito brasileiro, esses casos aí, ele tem controle das emoções. Lembra do de Goiânia lá? O psicopata de Goiânia, um cara aí que estuprou não sei quantas mulheres, está preso. Eles não vão lá pro local apropriado, que você entende apropriado, que seriam os hospitais psiquiátricos, né? Antigos manicômios. Eles não são encaminhados para lá, eles ficam presos. E isso é de geral, né? Se for ver nos Estados Unidos, é assim também. Quer ver? Quantas histórias nós temos aí de psicopatas que ficam presos pro resto da vida? Por quê? Porque eles não são considerados doentes. Pessoal, se cair aqui, se cair aqui, vocês querem que eu retorne a aula para a gente fechar essa parte? Porque já me deu o prazo aqui. Pode retornar? Ou vocês vão fazer alguma coisa? Por mim, sim. Tá, então na hora que cair, eu vou esperar gravar. Aí eu vou chamar vocês novamente, aí vocês olham no EAD, tá? Bom, então, Patrícia, essa pergunta sua é bem importante. Vou repetir novamente. O indivíduo que não tem controle das suas emoções, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno bipolar e ela comete crime, porque é o fato típico e antijurídico, ela é considerada inimputável. Não se imputa esse fato típico e antijurídico para ela, porque ela não está na plenas faculdades mentais, certo? Mas nem como atenuante eu posso utilizar isso? Não. No direito penal, não. Vocês estão tendo aula de direito penal ainda? Sim. Quem que está dando aula? O Wellington. Conversa com ele. Passa para ele. Uhum. Então, como que seria o caso de um psicopata? Dá um exemplo do maníaco de Goiânia. Eu esqueci o caso dele. Eu sei que ele estuprou não sei quantas meninas. Se o psicopata seria um caso de inimputabilidade, como que é a condenação do psicopata? Eu sei um caso daquele cara que ele estava trabalhando como guarda no hospital que meu primo era médico. E aí, poucos dias antes de pegarem uma médica saindo à noite, e ele falou assim, nossa, eu vou acompanhar a senhora até o carro, porque com esses instantes de estupro, acompanhou a médica até o carro dela, esperou ela entrar no carro, dos mais gentios do mundo, assim. E aí, logo uma semana depois, eles pegaram ele. Gente, o psicopata, é por isso que eu quero que vocês entendam, ele controla muito bem. Você vê, ele controla a ansiedade de tal forma que você fala assim, esse exemplo que você deu mesmo, ele não fica ansioso, ele controla, se ele tiver com muita raiva, ele ri, entendeu? Ele passa uma imagem assim, de uma pessoa maravilhosa. São bons argumentadores, igual eu te falei, nem todos os psicopatas sociopatas vão ser criminosos.
Lembrem disso. Então, só que ele tem um traço da persona diferente, porque o superego dele, que quem assistiu minha aula sabe o que eu estou dizendo, eu estou fazendo isso dentro dessa leitura da psicanálise, ele é diferente o superego. Então, é um traço da persona diferente do comum. Não é? Não tem gente que nasce com o olho azul e outro verde? Não tem gente que nasce com 6 dedos, mas não continua sendo gente? Não tem gente que nasce aí, sei lá, com algum outro tipo de problema? É traço de persona, de personalidade. Não tem a ver com... controla a emoção, normal, tá? Então, é por isso que eles vão ser punidos pelo crime. Eles respondem como um criminoso, normal, certo? Aliás, dependendo do número de coisas que cometeu, igual desse cara aí de Goiânia, que você citou, o dele foi agravante, nem atenuante foi. O tanto de crime que ele cometeu. E foi reincidente. O psicopata, ele pede para ser preso, gente, porque não compreende a situação. Agora, tem como você trabalhar isso no indivíduo, que foi no caso da Ira do Anjo, porque tem uma idade para trabalhar. Então, eu já vou dar uma dica, que é a pergunta do fórum. Por isso que eu estou pedindo de novo para assistir a Ira do Anjo. Quantos anos ela tinha? Primeira dica. Então, vou dar a seguinte questão aqui para vocês. Presta atenção. O TPA, ele só pode ser diagnosticado depois de 18 anos. Porque antes dos 18 anos, não se compreende que o indivíduo tenha TPA. Então, se eu for adotar o que muitos psicólogos defendem, que TPA é sinônimo de psicopatia, muitos psicólogos defendem isso, falando que a abordagem de avaliação é muito similar, para falar que eles são diferentes. Então, vamos pegar esse pessoal que defende que TPA é sinônimo de psicopatia. Se eu só tenho um diagnóstico de TPA a partir de 18 anos, antes dos 18 anos eu não tenho psicopatia. Fica a dica. Por quê? Antes dos 18 anos eu estou nessa etapa do TDO, que é o transtorno desafiador opositivo, do TC, que é o transtorno de conduta, e eu ainda tenho como trabalhar o indivíduo. Por isso que o critério de crime, critério para cometer crime que o Código Penal adota é o biopsicológico. Tem a ver com biologia e idade, que é a formação do indivíduo, e a psique, a capacidade cognitiva já formada. Pergunta, antes dos 18 anos o indivíduo comete crime? No Brasil? Sim ou não, gente? Não. Por quê? Porque ele é incapaz. Por que Considerado ele é incapaz? incapaz. Porque o critério que o código usa é o biopsicológico. O indivíduo não teria discernimento. E uma das razões é exatamente isso, porque o TPA ele só pode ser diagnosticado depois de 18 anos. Antes de 18 anos o indivíduo não tem TPA. Aí você me pergunta então, Patrícia, professora, se o indivíduo for diagnosticado com TPA, para os psicólogos que entendem que TPA é diferente de psicopatia, se o indivíduo tiver TPA, ele é inimputável no direito brasileiro? Sim. É isso que eu estou te falando. Se eu tenho um diagnóstico que é do transtorno de personalidade antissocial, que, na verdade, o critério dele é de um comportamento, então ele não consegue controlar esse comportamento, por isso que eu estou falando que os critérios da abordagem de avaliação é diferente, o que a gente vai ver daqui a pouco. Esse indivíduo que tem o TPA, ele pode sim ser considerado inimputável. Por isso que é tão importante, quando o indivíduo desse é preso, você ter um psicólogo para trabalhar com os dois, identificar se ele é um caso de psicopatia ou de TPA, dependendo do que ele está usando. Por isso que é tão importante a referência, é o DSM. Nós temos que ter esse diagnóstico estatístico de transtorno mental para poder saber aferir se a pessoa é X ou se é Y a situação da pessoa, entendeu? Então, para esses casos aí de TPA, ele poderia ser encaminhado para um hospital psiquiátrico, dos hospícios.
E o indivíduo com a psicopatia, não, porque ele tem controle das suas emoções. Então, veja bem, por isso que se a TPA identificar depois de 18 anos, antes dos 18 anos o indivíduo não tem essa formação, não tem como ter esse diagnóstico, então o indivíduo não comete crime. Antes de 18 anos ele comete ato infracional, mas não comete crime, então é diferente, tá? Por isso que antes dos 18 anos, eu tenho caso também de inimputabilidade. Porque eu não posso imputar um fato criminoso para a pessoa que ela não tem discernimento nem biológico e nem psicológico para aferir que aquilo que ele cometeu foi crime. Essa é a diferença. Pessoal, vai acabar aqui na hora que